Viva! Sejam muito bem-vindos a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira e no vídeo de hoje vamos falar sobre a função Choose, ou função selecionar. Eu estou bastante entusiasmado com este tutorial hoje. Deixem-me dizer-vos que desde que conheci esta função, ela entrou logo no topo das minhas preferências. Porque, em primeiro lugar, é uma função super simples. E, em segundo lugar, ela tem um potencial fantástico em várias vertentes. Eu hoje vou-vos mostrar apenas algumas delas, mas que vos permitem ter logo uma ideia do que é que esta função é capaz efetivamente de fazer. Bom, então, em primeiro lugar, o que é que esta função faz? Descrição da função choose. Ela utiliza um valor que para o Excel chama-lhe um índice, para retornar um conjunto de valores. Ou seja, na prática nós temos um valor que é um índice, por exemplo, 1, 2, 3, 4, e é feita a correspondência dos valores que existem na nossa lista para corresponderem ao valor do índice. Ou seja, se for 1, ele devolve o valor 1. Se esse índice for 2, devolve o valor 2. E vocês podem utilizar até 254 valores baseados no índice. Ou seja, vocês têm 254 respostas para um número que vocês podem atribuir. Basicamente, estão a ver um se, algumas alternativas à função se. A função choose é isso que faz, ok? Bom, na prática, esta função está enquadrada nas funções de pesquisa e referência. Eu vou só entrar aqui no separador das fórmulas e temos aqui o lookup and reference e vocês conseguem ver a função choose, ok? E basicamente esta função é muito simples, tem poucos argumentos, ou seja, vocês têm o número do índice e depois têm o valor 1, 2, 3, 4, 5 e por aí fora. Podem dar então até 254 argumentos ou 254 valores para a nossa função, ok? Tal como vos tinha dito. Bom, então na prática, no nosso cenário, nós temos aqui vários pequenos exemplos onde vamos aplicar a função choose e como esta função depende fundamentalmente de um valor numérico, que é um índice, e como eu sou um fã incondicional de formulários, nos exemplos que nós vamos ter aqui, eu irei utilizar alguns comandos de formulários para gerar o tal número, ou seja, o tal índice, que é necessário para a função choose funcionar, está bem? Mas neste tutorial eu uso formulários, vocês podem usar outras possibilidades para gerar um número e, no caso, eu tenho aqui alguns exemplos em que tenho um formulário, outros não. Então, vou começar com o primeiro exemplo, que é descrever essencialmente a função choose e a sua sintaxe. Então, vamos introduzir uma célula que tem o valor do índice, já temos aqui, ok? E na prática, de seguida, vamos introduzir manualmente os valores que são associados ao nosso índice, ok? Então, no dia da semana, é que vai aparecer o resultado da minha função choose. Então, começo com a minha função choose e a célula que vai ter o número do índice será então aqui a nossa célula A4. E depois, basicamente, é só atribuir valores. Ou seja, como isto vai ser para contar dias da semana, o valor 1 vai ser o domingo, ponto e vírgula, o valor 2 vai ser a segunda-feira, vou só colocar aqui, segue, depois vai ser a terça-feira. Já sei o que é que estou a pensar, João, conseguimos fazer isto de uma forma muito mais fácil. Perfeito, é verdade. Mas eu estou só a demonstrar a funcionalidade da sintaxe da função, está bem? Mas claro que vocês podem, seja por formatação condicional, seja por outra, por formatação condicional não, por formatação numérica, peço desculpa, podem perfeitamente chegar aqui e colocar os dias da semana. Quinta, sexta e sábado. E penso que já estamos no valor 7. Muito bem. E basicamente é isto, ou seja, então a sintaxe da função é, temos o valor do índice e se o índice for 1, ele vai buscar o valor 1. Se o índice for 2, ele vai buscar o valor 2. Se o índice for 3, ele vai buscar o valor 3. Está bem? E por isso é que eu estou a mostrar o exemplo dos dias da semana, porque dia 1 é o domingo, a segunda é o segundo dia, a terça é o terceiro dia e por aí fora. Okay? É só mesmo para perceberem a lógica da coisa. E como podem ver, a função é tão simples quanto isto. Se eu colocar aqui o valor 1, domingo. Se eu colocar o valor 2, segunda-feira. E se eu colocar, por exemplo, o valor 5, quinta-feira. Exemplo número 2. Ou seja, choose com o valor do índice dinâmico. Então, neste segundo exemplo, vamos introduzir uma função como argumento do índice, o que permite que este valor seja gerado pelo resultado de uma função. Ou seja, há bocado tínhamos uma célula, agora vamos ter uma função. Função essa que vai ser a função, por exemplo, weekday. Ou seja, eu quero saber que dia da semana corresponde a esta data e esse dia da semana será gerado, vai dar um número e esse número é o índice para a minha função choose. Okay? Então, para facilitar a tarefa,
Eu vou ter então aqui os dias da semana, domingo, e vou arrastar até sábado. E então, vamos colocar a função choose nesta célula e vamos utilizar a função weekday, que vai buscar a nossa data, e esta função weekday vai nos dar então o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. E agora, vou buscar então, se o weekday for 1, vai buscar domingo, e agora utilizando a tecla Ctrl, eu vou selecionar, separando os argumentos, os 7 argumentos, da função choose. Estão a perceber? Então, valor 1, valor 2, valor 3, valor 4 e por aí fora. Então, os dias da semana têm que estar ordenados para podermos dar o dia da semana correto. E então, neste caso, dia 3 do 3 é uma terça-feira. Se eu colocar 5 do 3 é uma quinta-feira. Muito bem. Exemplo número 3. Choose para escolher fórmulas diferentes. Então, neste próximo exemplo, vamos criar cálculos variáveis com a função choose, ou seja, em função do índice, promovemos um cálculo diferente. Ou seja, o nosso intervalo é sempre o mesmo, mas queremos ter um cálculo diferente em função daquilo que o choose nos permitir. Então, aqui vou usar funções simples de agregação, ok? Mas como devem calcular, as potencialidades que vocês têm para colocar funções aqui dentro são imensas, para não dizer infinitas. E no cenário, como eu referi inicialmente, vou utilizar alguns formulários para me darem o número gerado. E então eu já criei aqui alguns comandos de formulário, como podem ver, ok? Os comandos de formulário vocês podem colocá-los no menu Developer e inserir, e neste caso a única coisa que eu inseri foi comandos Option Button, e criei 4 comandos, no qual dei o nome a cada um. Eu vou só formatar um comando, para vocês verem como é que associam efetivamente o índice, e então qualquer um deles, eles estão agrupados os 4, fazem parte do mesmo grupo, e por isso, quando eu colocar aqui o formato control, a única particularidade que temos de ter é, no cell link, temos que colocar aqui uma referência para ir buscar um número, ok? Ou seja, uma célula onde vai ser guardado o número. Então, significa que se eu colocar o cursor e selecionar o valor, estão a ver, no número do índice aparece o valor selecionado. Então agora, basicamente, vou ao meu resultado e vou começar com a função choose, novamente. E na função choose eu vou colocar o valor do índice na célula F32. Célula essa que, por acaso, vou trancar, só por uma questão de boa prática. E quando der o valor 1, eu quero então a soma da minha receita. Ok? E assim sucessivamente. Agora vou aproveitar e vou copiar a minha fórmula, não vale a pena estar a escrever as outras funções. Se for o valor 2, eu quero a média, average. Se for o valor 3, eu quero a maior receita, a função max. E se for o valor 4, eu quero a função min. Ok? Mais uma vez, não se esqueçam daquilo que eu disse inicialmente, vocês têm 254 valores. Significa que vocês podiam colocar aqui 254 funções para calcular o nosso intervalo. Então, de uma forma dinâmica, eu tenho a receita total e ele dá-me o total da minha receita. Mas se eu colocar a média, ele devolve a média da receita. Se eu colocar o maior, ele devolve a maior receita. E se eu colocar o menor, devolve a menor receita. Porque está a ir buscar o nosso valor do índice e está a colocar a função em função desse índice. Passando para o próximo cenário, vamos agora, por exemplo, analisar o choose, em que nos permite escolher diferentes intervalos. Então, na prática, eu vou utilizar a função choose, incorporando-a como argumento da função VLOOKUP. Uma vez que integrando, por exemplo, a função choose na parte do table array, ou seja, da tabela do VLOOKUP, nós podemos trocar de uma forma muito fácil e intuitiva de uma tabela para outra, o que é bastante usual de se fazer quando utilizamos o VLOOKUP, ou a função PROC-V. Então, no caso, o que é que nós temos? Temos aqui duas tabelas, uma para norte e outra para sul, e eu quero, em função do valor, atribuindo e depois escolhendo a zona norte ou a zona sul, escolher a tabela diferente, ok? Então, na prática, não se esqueçam que para os nossos botões vamos ter que introduzir, deixem-me só validar aqui o comando, já está. Vamos aceder à formatação do comando para atribuir o índice, ou seja, o valor da célula. Vou colocar aqui um valor na célula C56, ok? Então, clicando no valor,
como podem ver, ele atribui 1 ou 2 e este 1 vai corresponder à tabela norte e este 2 vai corresponder à tabela sul. Então, vou colocar aqui um valor, por exemplo, 10.000 euros, que é um dos valores de venda, e na minha comissão vou começar com a função proc. Desculpem, estamos em inglês, por isso VLOOKUP. E o valor a pesquisar será então a nossa célula A54. E agora aqui no Table Array, ou seja, na tabela, é que vamos utilizar a ajuda preciosa da função choose. Então, vamos aqui ao choose e o nosso valor do índice é este valor aqui. E no qual, reparem, as tabelas já têm nomes atribuídos, eu já mostro. Por isso, nós agora temos aqui uma tabela que se chama norte, ok? Ou então a tabela sul, que já tem os nomes criados, porque criei uma tabela, e então ao criar uma tabela, a boa prática é nomear a tabela e por isso foi nomeada a nossa tabela. Então, na prática, antes de fazer o ponto e vírgula, o nosso table array é o choose que vai escolher entre norte ou sul. Depois, continuando o processo, vamos desenvolver então a segunda coluna dentro do VLOOKUP e vamos colocar valores aproximados, ou seja, 1, porque o valor pode ser variável. E então, neste caso, se eu estiver na zona sul, eu tenho 8% de comissão. Mas se estiver na zona norte, eu tenho 5% de comissão. Ok? Estão a perceber? Então, se eu colocar, por exemplo, o valor de 1.000 euros, que existe nas duas tabelas, no norte corresponde a 2% e no sul corresponde a 3%, exatamente. Então, quinto e último exemplo. Deixem-me só chegar aqui ao último cenário. Choose para listas diferentes. Então, na prática, eu vou optar por uma lista diferente com a função choose. Neste caso, refiro-me apenas a uma seleção de células simples, ok? Para gerar uma lista. Mas essa lista, estando posicionada num determinado espaço, ou seja, num conjunto de células, pode ser a base dinâmica de um cálculo qualquer ou mesmo de uma validação, ok? Claro que vocês aqui têm sempre várias possibilidades, nomeadamente integrando funções dentro da validação de dados para gerar essa lista, mas esta é uma forma muito simples de implementar, ok? O processo é esse. Então, novamente aqui, utilizo um controle de formulário, ou seja, neste caso foi criada ou criei uma scroll bar horizontal e essa scroll bar eu vou aceder aqui às propriedades para vocês verem o que é que ela tem e na prática ela começa no valor 1, vai só de 1 até 3, porque eu só tenho 3 listas, ok? E vai aumentar de 1 em 1, aqui o page change não é necessário colocar em nada, porque é só quando clicam aqui dentro, podiam andar de 1 em 1, e a ligação à célula vai ser, por exemplo, aqui a célula C63. Muito bem, pode ser. E então, o que significa que sempre que eu deslocar a minha barra, aparece 1, 2 ou 3. Ok? Então, na prática, aquilo que vamos fazer agora é, nesta célula, que vai ser o resultado da função choose, eu vou selecionar o índice. Esse índice vai estar trancado, porque eu vou arrastar isto para baixo. E, se o índice for 1, vai buscar o valor 1. Se o índice for 2, vai buscar o valor 2. E se o índice for 3, vai buscar o valor 3. E, basicamente, temos então, arrastando isto para baixo, temos então a nossa seleção gerada, a nossa lista gerada. Ao deslocar a nossa barra da scroll bar, temos então a lista diferente em função do valor. Bom, devem estar a pensar, esta lista pouca utilidade tem, mas obviamente vocês, como vos disse, podem pegar nesta lista e fazer N cenários diferentes. Deixem-me só dar-vos aqui 1 ou 2 bónus, podemos dizer assim, da aplicação desta lista. Imaginem que tem aqui um data validation, e vamos colocar aqui uma lista. Okay? Isto é o processo normal de criar uma validação de dados. Agora, como essa lista está circunscrita a um intervalo que é fixo, e é isso que nós pretendemos, praticamente eu tenho aqui a minha lista com os produtos, mas se eu mudar a minha lista aqui através do choose, a minha lista pendente também muda. Okay? E por isso vocês conseguem ter aqui uma data de cenários dinâmicos que podem aplicar com o choose. Vamos supor, por exemplo, que vocês tinham aqui, era um gráfico e tinham aqui valores 60, 10, 30, 40, 50, 60, pronto, quantidades. Então, imaginem que vocês geram valor, por exemplo, e geram um gráfico
através destes valores. Inserir gráfico de links. Ok? Esse gráfico, que tem o eixo definido com estes produtos, muda automaticamente os produtos em função daquilo que vocês selecionarem. Então tem um gráfico dinâmico criado em função disso. Mas podem variar também os valores. Vamos supor que vocês têm aqui valores, por exemplo, associados. Então vou fazer copy-paste. Ok? E então, aqui poderiam ter o choose em função do índice e este valor 1 é este valor vezes, sei lá, 10%. Ok? O segundo valor há de ser vezes 0,20%. E o terceiro valor, voltar aqui ao D66, vou copiar, que é mais fácil, vezes 0,3. Ok? Ou seja, na prática, conforme a lista, estes produtos têm um desconto de 10%, estes produtos têm um desconto de 20% e estes produtos têm um desconto de 30%. Então, na prática, vou trancar o meu índice, o resto dos valores são todos em função da linha. Então aqui temos 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, mas na segunda seleção temos 10, 12, 2, 6, 8, 10, 12. Okay? E aqui temos 15, 18 e como podem ver o gráfico está a mudar em função disso. Ou seja, 0.1, 10%, está certo, sim. 5, 6, 1. Ok? Então vocês têm um gráfico criado, totalmente dinâmico, em função de uma deslocação que vocês fazem numa barra ou numa scroll bar. E aqui está, mais um tutorial com boas dicas para utilizarem. Eu gostei bastante de fazer este vídeo, deixem-me que vos diga, não só pela função em si, que é a função de choose, mas também pela interatividade que dá aos vossos fecheiros. Enfim, as possibilidades que vocês têm são praticamente infinitas, aquilo que vocês conseguem fazer com a função de choose. Eu gostava de ter a vossa opinião nos comentários. Se tiverem outras opções para esta função, sugestões ou mesmo dúvidas que podem ter, digam, partilhem e isso é o mais importante. Está bem? Se gostaram do vídeo, por favor, coloquem um like, partilhem o mesmo e da minha parte é tudo. Espero mais uma vez que tenham gostado, sinceramente. Não se esqueçam de praticar e vemos em breve no próximo vídeo.